Olá, querido aluno, seja bem-vindo à nossa aula de filosofia, dando continuidade ao nosso tema principal, que é sobre ideologia, tá? Hoje vamos ver aqui sobre as concepções de ideologia, na aula número 2. Alguns teóricos surgiram, vários autores, eles construíram seus conceitos próprios de ideologia. E dessa vertente, desse campo, os que mais se destacaram foram os pensamentos, né, os filósofos marxistas, tá? Foram com eles que esse termo ideologia ganhou uma dimensão especial. O primeiro deles aí, nós temos o Karl Marx, muito conhecido por vocês, né? Marx dizia que a ideologia se trata de um conjunto de ideias e conceitos que pertencem a uma determinada classe social. Haveria uma ideologia burguesa, que é a classe dominante, e uma ideologia dos trabalhadores, que é a classe dominada. O surgimento de uma ideologia está atrelado às necessidades, ou interesses da classe que a originou, pois ele se refere às condições materiais das pessoas que lhe pertencem ou à estrutura que vigora na sociedade. Para Marx, a sociedade é constituída de uma estrutura, ou seja, que é a forma de produção material da vida, e de uma superestrutura, que é o regime social e político, sendo que a estrutura determina a superestrutura e os meios de produção material modelam as instituições sociais, tá? Desse modo, a religião, a política, a arte, a filosofia, a sociologia, a educação são produtos da ideologia, pois se manifestam de acordo com os interesses das classes sociais a que pertencem. Então, todas essas concepções, elas são fruto de interesses de particulares, tá bom? Outro ponto interessante é que, segundo a concepção marxista, a ideologia adquire um sentido de instrumento de dominação, pois a sociedade humana tem necessidade de explicar a realidade que a cerca. Logo, mascaram-se os conflitos sociais em que o dominado tem que ser iludido para ser controlado. Então, a questão da alienação, muitas pessoas elas são iludidas, ludibriadas para acabarem serem controladas, tá? Qual é a consequência disso, né? Desse modo, existe uma íntima relação entre o poder político-econômico e a ideologia, pois a classe dominante, que seria que ele coloca como se fosse um plasma, a maneira de pensar e agir das pessoas na sociedade. Nesse sentido, segundo Marx, até mesmo as pessoas que manipulam o poder, elas são manipuladas pela ideologia que ajuda a formar ou que reforça o caráter ilusório desta. Outros pensadores aí, como ver na sequência, o pensamento marxista ele influenciou esses pensadores, como Lenin, Rosa Luxemburgo, Georg Lukács, que vai ser o nosso próximo filósofo, vamos ver aqui, o Antônio Gramsci também, o Erich Fromm, Louis Althusser. Todos esses filósofos aí se destacaram ao longo do século XX, tá? Então, na sequência, vamos ver dois próximos filósofos, o Georg Lukács e o Antônio Gramsci, né? Então, essas concepções de ideologia foi o fruto, né, a força do pensamento marxista de entender essa ideologia e como ela influencia a sociedade, tá? Acompanhe nosso próximo slide aí. Muito bem, na sequência nós temos aí o Georg Lukács. Ele foi um pensador marxista húngaro, procurou desprender-se de algumas limitações do pensamento original de Marx e Engels. Para ele, a ideologia tem como característica principal fornecer uma base para a solução de problemas práticos da vida social. Sob esse aspecto, a ideologia surgiu desde o momento em que o ser humano se organizou coletivamente em sociedade. Isto é, a ideologia não tem necessariamente um aspecto dissimulador de luta de classes, visto que sua gênese seria anterior ao surgimento das classes sociais. Então, para ele, a ideologia ela é muito antes, né? Assim como Marx ele defende que a ideologia é fruto dessa questão toda de classe dominante e dominada, para Georg Lukács ele foge um pouco desse pensamento de Marx e Engels, dizendo que a ideologia ela não parte desse princípio, ela é muito antes disso, ou seja, desde o surgimento da sociedade, desde o surgimento da humanidade, é que se percebe-se
a ideia de ideologia, tá? Lukács via uma vantagem na situação de exclusão do proletariado do poder político econômico capitalista, pois desse modo os trabalhadores poderiam observar as deformações causadas pelo modelo burguês e, com isso, inverter os papéis, passar de dominado para dominador. A ideologia passaria a ser um instrumento de classe no momento em que surge o conflito social, necessitando de uma orientação prática para o convívio social, né? No entanto, ele entendia que a inversão de posição dominador-dominado, burguês-proletariado, seria feita sob a própria ideologia crítica proletária, que deixaria de ser um instrumento protetor para se transformar em uma arma no processo transformador de sociedade. Alguns críticos percebem que Lukács deixou de lado a possibilidade de a classe operária se corromper quando chegasse ao poder. Ao conquistar o poder, a classe proletária poderia perder sua capacidade crítica de percepção das injustiças, coisas que antes entendia com clareza, pois estava na condição de injustiçada. Então isso aí é algo que ele não percebeu, né? Essa ideia de que depois que a classe dominada alcançasse o poder, o que daria certeza que ela não iria também se corromper dentro desse processo. Por fim, nós temos o Antonio Gramsci, né, o italiano. Ele distinguiu ideologias arbitrárias de ideologias historicamente orgânicas. As primeiras são desejadas pelas determinações que os indivíduos a impõem, né? E as segundas são absolutamente necessárias para organizar a vida das massas humanas. As ideias são elaboradas por intelectuais orgânicos, que são as ideias e repletas de historicidade, né, de fatos históricos em comum, tá? Desse modo, a ideologia para ele é o cimento que garante a correção social, visto que permite a movimentação do ser humano no meio em que vive. Isso se reflete em todas as atividades humanas, pessoais ou coletivas, tá? Portanto, para Gramsci, a ideologia como concepção de mundo tem a função de estruturar a vida social. Uma vez incorporada ao senso comum de uma comunidade, a ideologia garante um consenso social de uma prática que conferirá hegemonia a determinado grupo, tornando grande parte da camada dominante. Gramsci não considerava que a camada dominada permanecesse nesse estado indefinidamente. Então, queridos, é isso. Essas concepções ideológicas pelos marxistas, né? Espero que você tenha compreendido. Até a nossa próxima aula. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e fique ligado. Um abraço.